Neemias capítulo 1. O povo de Deus, em 586 mais ou menos, tinha sido levado cativo à Babilônia por Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha destruído Jerusalém. O povo ficou 70 anos no cativeiro. E depois que o Império Babilônico foi conquistado pelo Império Persa, Ciro ordenou que o povo retornasse, se denominando como Ciro o Libertador. E o Salmo 126 que nós lemos, ele narra muito bem essa história. Então o povo recebe a notícia de que eles voltariam para a sua nação. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de riso. E os povos diziam: grandes coisas fez o Senhor. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Mas quando eles chegam em Jerusalém, o que eles veem? Ruínas. A terra assolada, o povo vivendo em miséria, desprezo. Então o salmo muda e diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Restaura, Senhor. Um exemplo fácil de nós entendermos: suponha que você comprou um carro zero do ano. Você não contratou o seguro. Eu não vou falar que você deixou na porta da igreja, você não ficar preocupado agora. Mas você foi trabalhar, foi para algum comércio, deixou o carro na calçada e roubaram o carro. E aí você fica preocupado. Aí você recebe a notícia da polícia: encontramos o seu carro. Aí sua boca enche de riso, você fica como quem sonha. E aí você vai atrás do carro. Você o encontra, mas ele já não tem roda, não tem volante, toca CD muito menos. E o que você diz? Restaura, Senhor. Foi mais ou menos o que eles passaram. Mais ou menos não, muito pior. E é nesse contexto que surge Neemias, aquele que vai para Jerusalém reconstruir a terra que estava assolada e destruída. Vamos ler Neemias capítulo 1? Vamos ler este capítulo. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo
e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Há 60 anos, um gangster da Califórnia, chamado Mickey Cohen, chocou as pessoas de ambos os lados da lei quando foi a uma campanha evangelística do Billy Graham e fez uma pública profissão de fé. Depois de vários meses, entretanto, as pessoas começaram a notar que a vida de Cohen não mostrava sinais de mudança, que deviam ser aparentes na vida de um genuíno convertido. Durante uma entrevista, Cohen deixou claro que não tinha interesse de abandonar sua carreira de gangster. Ele explicou sua posição de maneira inusitada. Uma vez que havia artistas e políticos cristãos, Cohen observou que ele queria ser conhecido como o primeiro gangster cristão. Uma incoerência, obviamente. Segundo pesquisas em âmbito nacional, 14 mil igrejas são abertas por ano. E cada vez eu vejo o Brasil assolado pela corrupção, violência, intolerância, promiscuidade, falcatruas. Você não vê mudança alguma. Os evangélicos, o número de evangélicos crescem, 14 mil igrejas por ano. E você não vê mudança. Pelo contrário, você vê o país se corrompendo cada vez mais. Muitos crentes têm bebido constantemente das águas poluídas da esquerda brasileira, que busca desconstruir o padrão de família tradicional, que caminha para a legalização do aborto, da pedofilia, que caminha para o relativismo moral. E muitos cristãos bebem dessa fonte corrupta sem achar nenhum tipo de contradição na sua fé. Não porque conhecem pouco do esquerdismo, mas porque nada conhecem do Evangelho. Observo que o verdadeiro Evangelho ele tem substituído por uma filosofia humanista. Escolhemos bem nossas palavras para não ofendermos pecadores. Mas ninguém se importa se Deus está sendo ofendido. Temos muito cuidado para não ofender as pessoas. Vivemos a era do politicamente correto. Mas não nos preocupamos em ofender a Deus. O que importa é o homem. O que importa são as necessidades humanas, o bem-estar. A igreja, as pessoas na igreja são mimadas, se ofendem com tudo. A igreja não presta quando o indivíduo que canta e trabalha para Deus não é reconhecido, não é elogiado ou mencionado. Em algumas igrejas o púlpito se tornou uma plataforma para o ego. E tudo isso parece ser natural. Quando tratamos de pecado, o que mais ouço é pega e leve. Jesus é amor. O Jesus dessas pessoas, irmãos, desculpe ser duro, mas parece um coitado. Não tem nada de parecido com o Jesus que eu vejo na Bíblia. É um Jesus fraco, que tem medo de ofender as pessoas. Jesus sim, andou, comeu e bebeu com pecadores, mas jamais deixou de confrontar os pecados dessas pessoas. Ele disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, acha-la-á. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus diz, negue-se, tome a sua cruz. E a cruz aqui não é o seu cunhado chato, a sua sogra, não é. A cruz ali é um instrumento de execução. Talvez hoje, no contexto dos Estados Unidos, Jesus diria, pegue sua cadeira elétrica e me siga, morra para você mesmo, para suas vontades, para o seu eu, para o seu ego. Pegue sua injeção letal, morra para si. Esse é o chamado de Jesus. Em João,
Nós lemos que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido as palavras do discurso de Jesus, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? E prosseguiu, lá em João 6,65: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus está dizendo, o problema não é o meu discurso, não. Não são as palavras que eu uso. O problema é que ninguém vai a Deus se o Pai não o trouxer. O problema não é o discurso da igreja, irmãos. É que nenhum pecador quer ir até a Cristo. Ele só vai quando o Pai o traz. Isso é o chamado irresistível. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Aí o que você pensa? Jesus, é melhor eu maneirar nesse discurso, né? Eu estou perdendo discípulos. Sabe o que Jesus disse? Ele olha para os seus discípulos e pergunta: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Por que vocês não vão também? Bem pragmático esse Jesus, não? Muito interessado em números. Não, irmãos. Vocês não querem ir também? Qual é a resposta de Pedro? Para onde iremos, Senhor? Se somente Tu tens palavras de vida eterna. O Evangelho, irmão, não é para quem quer massagem no ego, mas é para quem está interessado na vida eterna. Este é o Evangelho. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. É Jesus falando. Lucas 12, do versículo 50 ao 53. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, se referindo à sua crucificação. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Suponde que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Ele está dizendo que o Evangelho chegaria em alguns lugares e as pessoas não seriam aceitas pelos seus próprios familiares. Isso causaria divisão. E mesmo assim eles deveriam amar mais a Deus do que os seus próprios familiares. Isso é guerra no lar. Na época do Império Romano, pessoas eram entregues pelos seus próprios familiares. E eles não rejeitavam a Cristo. Eles estavam dispostos a sofrer. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Disse Jesus em Marcos capítulo 10, versículo 37 ao 38. Quem ama mais seu filho ou sua filha do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Mas parece que a igreja não entende isso. Estamos vivendo em uma nação em ruínas moralmente. E a igreja tem sido conivente. Como disse o episcopal John Charles Riley, existe um tipo de cristianismo comum e mundano hoje em dia, o qual muitos possuem e acham suficiente. Um cristianismo barato, que não ofende a ninguém, que não requer sacrifício, que não tem qualquer custo e que não exige qualquer preço. Somente Deus para nos livrar dessa terrível condição. E como Ele fará isso? Como Deus irá levantar pessoas para restaurar a Jerusalém que está em ruínas, uma Jerusalém decadente, uma Jerusalém que os muros foram derribados, o povo não tinha segurança, em que as portas foram queimadas, e era nas portas, nos portais que eram feitos julgamentos, ou seja, não tinha segurança e não tinha também justiça. O povo está assolado, e quem Deus irá levantar? Como Deus irá restaurar Jerusalém? Se tratando aqui de Neemias, eles tinham retornado do cativeiro, receberam a notícia com muita alegria, mas quando eles olham para Jerusalém, eles veem miséria. E eu quero fazer um comparativo, uma analogia com a nossa realidade.
Porque o crescimento dos evangélicos é compatível ao crescimento de escândalos no meio cristão. Como aquela bancada evangélica que se reúne para orar. Que bom, né? Pelo dinheiro de corrupção que tinham pego. Parece que a igreja cresce e junto com a igreja, os escândalos. Um mundo em ruínas. Quem Deus usará na reforma da igreja nos dias atuais? Quem Deus irá usar na época para a reconstrução de Jerusalém? E é Neemias que o Senhor vai levantar. E a pergunta é, quem era Neemias? E identificando as características de Neemias, nós vamos identificar quem são as pessoas que Deus usa para o bem de seu povo e para a glória do seu nome. Que tipo de crente Deus quer que eu seja? Neste mundo caído, neste mundo assolado pela corrupção moral, pela promiscuidade, pela superficialidade espiritual. Parece que fidelidade está fora de moda. Que a igreja parece que precisa são de métodos, de estratégias. Embound diz constantemente nos sentimos pressionados, para não dizer tensos, diante da necessidade de proporcionar novos métodos, novos planos, novas organizações que façam a igreja avançar e que assegurem seu crescimento e eficiência. No entanto, o método de Deus são os seres humanos. A igreja anda à procura de métodos melhores, mas Deus anda à procura de homens e mulheres melhores. Deus usa pessoas para que a sua obra tenha êxito. Deus não quer os nossos métodos, os nossos planos, as nossas estratégias. Ele quer nos usar. Ele quer trabalhar em nós. Ele quer fazer de nós instrumentos em suas mãos poderosas. Qual é a primeira característica de um homem que Deus usa na sua obra para reformar a igreja? Primeiro, eles são homens e mulheres comuns. Versículo 11, lá no finalzinho. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Homens e mulheres comuns. Profissões e funções diversas. Pessoas que usam da sua profissão, do contexto em que ela está inserido, para o reino de Deus. Se esta pessoa é uma professora, ela procura ensinar não somente a matéria, mas também conceitos cristãos. Existe uma ética cristã que a permeia os seus ensinos. Se ele é um advogado, ele procura ser um advogado justo. Uma pessoa que honre a Deus em sua profissão. Você não precisa ser um pastor, um presbítero, para ser usado por Deus. Deus usa pessoas, homens e mulheres comuns. Repare que Neemias não era arquiteto, engenheiro ou mestre de obras. Ele não tinha as habilidades necessárias para esse trabalho, mas ele tinha um coração disponível. Ele era sensível diante da necessidade que via ao seu redor. Versículo 4 diz, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele não disse, eu não sou capaz para essa obra. Não, ele se compadece. Ele é sensível à realidade do seu povo. Ele não se conforma com a Jerusalém em ruínas. E frequentemente, nós temos fechado os olhos para a realidade da Jerusalém, que é a igreja, e também para a Jerusalém dos nossos corações. Aqui dentro está em ruínas. E nós nos esquecemos que precisamos de restauração do Senhor, de um avivamento, de uma motivação do Santo Espírito para vivermos a vida que Deus requer de nós. Neemias era judeu, mas havia nascido na Babilônia durante o cativeiro. Nem sequer havia visto Jerusalém. Os problemas de Jerusalém pareciam estar a 1 milhão de quilômetros de distância. Quando, porém, ouviu falar do povo de Deus, deprimido, desalentado e derrotado, ele levou a sério essa notícia.
Na década de 1917 a 1927, a Igreja Presbiteriana era a maior igreja do Brasil, a maior denominação. O crescimento da Igreja Presbiteriana do Brasil era superior a 80%. Leonard, um historiador, ele nos informa que em 1949, a Igreja Presbiteriana possuía 257 pastores para 336 igrejas, 108 congregações e 1.825 pontos de pregação. Era muito mais ponto de pregação, muito mais igreja e congregações para o número de pastores. Nesta década, a igreja de Campos, em São João da Barra, tinha um único pastor efetivo, 3 evangelistas e 27 pregadores leigos para atender a igreja sede, 9 congregações e 50 pontos de pregação. Olhando para esses números, podemos constatar uma das causas para este crescimento e depois para o declínio. A igreja crescia porque fazia uso da força leiga. E leiga não é aquele sentido da pessoa que não sabe de nada, esse tipo de coisa. Não, são pessoas que não tiveram uma formação teológica, mas são pessoas cristãs dispostas a trabalhar na obra, que pregam o evangelho. A igreja crescia porque fazia uso da força leiga. Neste período de intenso crescimento da igreja presbiteriana no leste de Minas Gerais e Espírito Santo, os leigos eram responsáveis pela maior parte da expansão da igreja. Alguns anos depois, a necessidade na formação dos pastores para a denominação iria também centralizar no ofício pastoral a ênfase no trabalho da igreja. Resumindo, a igreja presbiteriana terceirizou o trabalho evangelístico. Vamos deixar os pastores e presbíteros cuidarem disso. E nós? Nós assistimos o culto no domingo. Bom, né? E aí a igreja deixou de crescer. Hoje nós não somos a maior denominação do Brasil. Estamos aquém disso. Porque o trabalho evangelístico centralizou-se no ministério pastoral. Deus, ele usa homens e mulheres comuns. A história de Neemias nos prova isso. A história da Igreja Presbiteriana do Brasil nos prova isso. Em segundo lugar, Deus usa homens e mulheres inconformados com o pecado. Versículo 4, volto a lê-lo. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele está consciente da realidade do pecado. Deus quer pessoas que se assentam, que choram, que lamentem, que são constantes. Lamentei por alguns dias. Ele não se deu conta da realidade de Jerusalém. Teve uma emoção repentina e esqueceu, assistiu o Fantástico e na segunda ele já não lembrava mais do que ele tinha ouvido. Não foi isso que aconteceu. Eu jejuei e lamentei por alguns dias. Eles são constantes. E por que ele fez isso? Porque ele estava inconformado com o seu pecado e com o pecado do povo. Versículo 5. E disse: Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Essa é a nossa realidade, Senhor. Nós não seguimos os teus estatutos, nós não seguimos os teus mandamentos. E é por isso que nós fomos levados cativos para o exílio. Isso é consequência do nosso pecado, ele reconhece isso. Ele olha para o seu pecado, ele olha para o pecado dos seus irmãos. Ele se assenta, ele chora, ele lamenta, ele jejua. Deus quer homens e mulheres de Deus que aceitam a culpa,
Sim, eu pequei. Mas falsos cristãos não fazem isso. Eles jogam a culpa para o outro. A igreja está assim porque tem muita gente que não presta, tal, etc. Tem muito joio, é verdade. Mas o que nós estamos fazendo? Se todo cristão na sua igreja fosse como você, que igreja nós teríamos? Como você avaliaria? Quando foi a última vez que você confessou os pecados de sua nação, de sua família, de sua igreja, ou os pecados de seus amigos? É interessante, né? Porque nós falamos, não, a confissão de pecados é algo pessoal, individual. Mas não segundo o texto que nós estamos lendo. Em geral, não pensamos assim. Somos muito individualistas. Mas Neemias está confessando o seu pecado, o pecado da nação. Irmãos, eu fiquei alguns dias muito mal quando eu soube da mudança que houve nos Estados Unidos quanto ao casamento. Eu não estou aqui entendo que homossexuais precisam de direitos no sentido de se ele tem uma relação com o indivíduo e esse indivíduo morre, é interessante que ele tenha partilha dos bens. Né? Eu entendo isso. A questão é que isso vai além de direitos. Eu estava lendo algumas declarações de ativistas homossexuais e eles diziam assim, o que nós queremos não são direitos, na verdade. Nós queremos mudar o padrão de família baseado no conceito judaico-cristão. Quando nós mudamos o padrão e relativizamos, tudo é permitido. A poligamia é permitido, porque você perde aquele padrão de dois, homem e mulher. O casamento é constituído de homem e mulher. Quando você relativiza isso, já pode casar 3 pessoas. Então já existem pessoas nos Estados Unidos entrando com documentos para casamento de 3, 4 pessoas, que é a poligamia. E não só a poligamia, mas aquilo que eles chamam agora de poliamoria, ou poliamor, onde se casa-se uma lésbica, um gay, um bissexual e um heterossexual, todo mundo junto, e eles querem ser reconhecidos como família. Mudou-se o padrão. Logo, tudo é permitido. E eu fico analisando que muitos crentes são favoráveis. Não aos direitos, mas a chamar isso de casamento. E eu lembro que eu orei, estava angustiado, e eu ficava recitando o Salmo 2, porque os gentios se enfurecem, as nações querem romper o laço com o Senhor, mas o Senhor ri-se deles, e Ele vai se levantar em juízo. Eu sei que é um assunto sério, que deve ser tratado com mais detalhe, mas é necessário nós entendermos as implicações dessas decisões, irmãos. E como eu disse no início, é muito cuidado para não ofender, mas pouco se importa se isso está ofendendo a Deus ou não. Qual é a sua postura diante essas mudanças, dessa revolução que tem acontecido? Como você tem reagido diante dessas coisas? Homens e mulheres que são inconformados com o pecado, que sabem distinguir o que é pecado e o que não é, o que é contra a palavra de Deus e o que não é. São pessoas que não são movidas, que não vivem segundo o curso deste mundo, mas segundo o padrão da palavra de Deus. A sua cosmovisão, a sua forma de analisar a realidade está pautada na palavra de Deus, e não naquilo que o mundo diz que é certo ou errado. São desse tipo de pessoas que Deus chama e que Deus usa. Em terceiro lugar, nós precisamos de homens e mulheres que buscam a Deus. Neemias jejuou, orou perante Deus. É interessante que o jejum, ele não é uma moeda de troca com Deus. Eu vou jejuar para obter isso. Mas quando você jejua, você está dizendo, não só de pão viverá o homem.
mas de toda a palavra que procede do Senhor. Não é o pão que me sustenta, não é a água, mas é a providência de Deus. Eu tenho fome de Deus. Eu quero ser alimentado por Deus. Como Davi, lá no Salmo 63, quando ele fugia de seus inimigos e correu para o deserto, ele olha aquela terra árida e olha o que ele diz. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Versículo 3 diz, porque a Tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios Te louvam. Eu estou fugindo, eu estou no deserto, mas eu tenho sede, não é de água não, é de Deus. Porque eu sei que a graça de Deus é melhor do que a vida. São pessoas que anseiam pela presença de Deus. Elas jejuam porque elas têm fome de Deus. Elas buscam a presença de Deus. Elas oram. Por que orar se Deus conhece todas as coisas? Sabe do que eu preciso? Elas oram porque elas demonstram dependência de Deus. Eu sou dependente de Deus. Tudo que eu preciso está nele. Deus quer homens e mulheres que buscam a Ele, que jejuam e que oram, que têm fome de Deus. As igrejas da Coreia do Sul, as primeiras horas são dedicadas à oração. Reverendo Hernandes Dias Lopes foi convidado para pregar em uma dessas igrejas e o pastor falou assim, eu quero que você pregue no culto matutino. Que hora que começa isso? 4:30 da manhã. 4:30, 5 horas da manhã. Ele falou, rapaz, mas vão me chamar para um culto que não vai ter ninguém, né? E aí ele foi para lá para pregar, independente do número de pessoas. Graças a Deus, tem o reverendo Hernandes como um homem muito fiel a Deus. E ele foi àquela igreja. Quando ele chegou naquela igreja, 5 horas da manhã, a igreja estava repleta. E as igrejas na Coreia do Sul são enormes. Não se compara com as igrejas presbiterianas aqui do Brasil. E ele olhou aquilo e ficou impressionado. Ele falou assim, olha, hoje veio bastante gente. O pastor disse, não, é sempre assim. Nós chamamos o Senhor para pregar no culto matutino porque sabemos que é o culto mais frequentado. Na Coreia do Sul, todo cristão presbiteriano, antes de ir ao trabalho, vão para os cultos matutinos. 5 horas da manhã. Porque aquela igreja entendeu que prioridade é o Senhor. Que antes de buscar qualquer coisa do seu interesse, eles buscam o reino de Deus. Há uma história em que um dos pastores estava orando em sua sala, a secretária recebeu a notícia de que um homem, uma autoridade, gostaria de falar com ele. E ela disse, eu não posso incomodá-lo porque ele está orando. E o homem falou, mas quando ele termina? Ele falou, eu não sei. Ligou depois de 10 minutos, ele continuava orando. Então aquele homem irritado, ele bradou, a senhora sabe com quem está falando? Eu sou o presidente da Coreia do Sul e eu preciso conversar com o pastor. E ela falou assim, tudo bem, eu entendo, e eu sinto muito, mas eu não vou interrompê-lo. Depois que ele saiu da sua sala de oração, ele retornou para o presidente. O presidente, irado, falou para ele que aquilo era um desrespeito. Ele falou, Senhor, eu compreendo a sua decepção, a sua frustração, mas eu estava falando com alguém mais importante do que o Senhor. Eu estava falando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Deus do Universo. Qual é a sua prioridade? A igreja presbiteriana da Coreia do Sul, ela é enorme comparada à brasileira. A Coreia do Sul é 82 vezes menor que o Brasil em extensão territorial e apenas 3 vezes menor em população. O país tem cerca de 99 mil quilômetros quadrados, 46 milhões de habitantes, dos quais 30% são evangélicos. A igreja presbiteriana na Coreia do Sul representa 75% dos evangélicos e possui 10 milhões de membros. Embora a igreja presbiteriana da Coreia do Sul seja 28 anos mais nova que a igreja presbiteriana do Brasil, ela é 20 vezes maior. Enquanto os presbiterianos do Brasil representam apenas 3% da população, na Coreia do Sul eles representam 22%. Só em Seul, que é a capital da Coreia do Sul, uma cidade com 12 milhões de habitantes, há 10 mil igrejas presbiterianas. E os cultos mais frequentados são os cultos de oração.
Lá na Coreia do Sul, se no seminário um seminarista falta duas reuniões de oração por ano, ele é cassado, ele deixa de ser pastor. O reverendo Hernandes falou, se nós fizéssemos isso aqui, nós não teríamos mais pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus quer homens e mulheres que buscam a Deus, que orem, que jejuem. Ele não quer melhor método. Ele quer melhores pessoas. Pessoas comuns. Pessoas que confessam o seu pecado. Pessoas que oram, pessoas que buscam a Deus. E por último, homens e mulheres que Deus usa são homens e mulheres de fé. Eles buscam a Deus porque creem no Senhor. Creem na palavra, é o que o texto diz. O versículo 7 ao 8, diz, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado o mandamento, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Foi isso que nos aconteceu. Mas está escrito também que se nós nos convertermos, o Senhor irá nos restaurar. Eles creem na palavra de Deus. Eles sabem o que é errado, o pecado é errado, mas eles sabem que o certo é fazer, quando nós estamos em pecado, é nos arrependermos, porque Deus é misericordioso, porque Deus restaura, e eles creem nisso. Homens e mulheres de fé, que creem na palavra de Deus, que creem no perdão e na aliança do Senhor. Versículo 10 diz, estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Nós estamos certos de que se nós nos arrependermos, o Senhor é fiel para nos perdoar, para nos purificar, para nos restaurar, para nos edificar. Eles creem na palavra do Senhor. E eles creem na providência de Deus. Olha no meio do versículo 11 que Neemias diz, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante